Outro assunto fala-se sobre as exportações. Quem define os principais destinos das exportações das indústrias aqui no Brasil? Seria a ABIEC, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Quem traz os detalhes a respeito dessas informações é o Celso Ricardo, porque agora é hora dos bastidores da pecuária. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo e hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado que com certeza vai gerar polêmica pelo Brasil afora, principalmente pela crise que a pecuária de corte está vivendo, a partir do domínio das grandes empresas e não por questões ligadas ao mercado chinês, mas sim pela vontade das grandes empresas, a pecuária de corte vem enfrentando uma crise muito forte. E recentemente nós tivemos uma notícia de que Fávaro se reuniu com a ABIEC e com a BPA para definirem novas regras para habilitar frigoríficos, principalmente para o mercado chinês. Não é verdade. Isso aí é uma falsa afirmação. A realidade é outra bem diferente. A ABIEC definiu regras e entregou para o Ministério da Agricultura como norma para habilitar novos frigoríficos para o mercado chinês. Não foi o Ministério da Agricultura, foi a ABIEC que definiu as regras e entregou para o Ministério da Agricultura como deve ser e quais plantas devem ter preferência para serem habilitadas para o mercado chinês. Ou seja, o Ministério da Agricultura é um órgão que só serve para oficializar documentos de grandes associações e de grandes empresas, é uma pasta 100% política que acata ordens, não define nada, simplesmente acata ordens. No ano de 2019, eu, profissional, consultor na época, encaminhei documentos de um frigorífico para o Ministério da Agricultura buscando a habilitação do mercado chinês. Vale lembrar que eu recebi inúmeras ligações de pessoas lá da China e chineses que estavam no Brasil em busca de carne bovina que precisavam habilitar mais frigoríficos no Brasil para vender carne para aquele país. Mas o Ministério da Agricultura, entendo eu, a partir da exigência ou da imposição da ABIEC, acabou segurando muitos documentos. Na época que eu encaminhei essa solicitação, já havia mais de 30 frigoríficos na fila esperando para serem habilitados e hoje a gente acredita que mais de 60 documentos, ou seja, mais de 60 empresas já estejam esperando para serem habilitadas para o mercado chinês. Mas o absurdo da imposição da ABIEC, das novas regras que a ABIEC definiu para habilitar frigoríficos, vai fazer com que unidades, por exemplo, da JBS e do Minerva, que já estão habilitadas para o mercado chinês, vão dar preferência para outras unidades do mesmo grupo, ou seja, vão furar a fila para serem habilitadas em primeiro lugar, dando preferência para esse cartel que existe no Brasil das grandes empresas sobre a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. É uma atitude medíocre do Ministério da Agricultura de se submeter e de colocar toda a cadeia produtiva da carne bovina em risco somente para atender os desejos e as imposições da ABIEC. Façamos aqui uma reflexão. A ABIEC hoje, a partir dos interesses da JBS e Minerva, esses dois grupos vão dominar o mercado de compra de gado para abate e de exportação. As escalas de abate desses dois grupos vai representar mais de 75% das escalas de abate do país. Já os volumes de exportação desses dois grupos também vai ultrapassar com certeza os 70% a 75%, ou seja, eles vão impor o que eles querem, como eles querem e quando eles querem. E nem governo federal, nem Ministério da Agricultura poderão questionar, porque eles dominarão e poderão levar do nada a problemas mais sérios, principalmente por eles terem o domínio das escalas de abate, podendo prejudicar a pecuária de corte, assim como tendo um número alto de unidades e ter também um número grande de empregados, eles poderão dominar e solicitar o que quiserem para qualquer tipo de governo, porque eles estão hoje dominando. É um cartel descarado e nós não vamos ter força para mudar essa realidade. Então essas duas empresas terão os mercados e os pecuaristas como reféns e vão quebrar a concorrência quando eles bem quiserem.
Vão quebrar porque podem subir o preço da matéria-prima e frigoríficos que não exportam não terão como comprar essa matéria-prima para abastecer o mercado internacional e mesmo assim, pela força que eles têm na exportação, eles poderão colocar carne bovina barata no mercado interno, então estão levando dois cenários desfavoráveis para a concorrência e sendo assim, eles quebram com a concorrência quando eles querem. Para aqueles que não sabem, a ABIEC comanda o mercado internacional. É a ABIEC que representa, é a ABIEC que define, é a ABIEC que impõe, é a ABIEC que define o que ela quer com relação ao mercado externo. O Brasil não tem representatividade e muitos se enganam que a ABIEC representa o Brasil. A ABIEC representa os interesses dos seus associados, principalmente das grandes empresas. Se nós tivéssemos uma representatividade a nível mundial aberta, todos os frigoríficos teriam as informações do mercado externo. E hoje, se alguém quiser, e eu já fiz isso, saber sobre o mercado internacional, eu liguei para o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura me passou o telefone da ABIEC. Olha o absurdo! Um cartel descarado, um domínio descarado de uma associação sobre um mercado que deveria ser aberto, sem restrição, para todos os frigoríficos no Brasil definirem, a partir da imposição dos mercados importadores, se eles querem ou não fazer parte do mercado internacional. Então, 2019, 2020, vários frigoríficos estavam com documentação na lista de espera para serem aprovados. A ABIEC tranca e hoje ela impôs, a partir das suas regras, que frigoríficos vão furar a fila. Frigoríficos, por exemplo, unidades frigoríficas da JBS e do Minerva que ainda não estão habilitadas, vão furar a fila para serem habilitadas para o mercado chinês. Como eu disse, eu fiz um documento de uma unidade, sei bem como isso funciona, e se o Brasil fosse um país sério, em primeiro lugar, o Ministério da Agricultura teria uma gestão independentemente de interesses políticos ou governamentais. O ministro da Agricultura não seria deputado nem senador, ele seria um profissional pincelado do mercado, com experiência comprovada, que entende do campo à mesa do consumidor e de leis e de legislação, e esse profissional seria colocado como um ministro ou uma ministra da Agricultura. Como eu disse, sem depender de interesses de governos. Hoje não é. A pasta do Ministério da Agricultura é 100% política e serve somente para agregar partidos políticos ao governo que estiver à frente do Brasil naquele momento. Então, ministros da Agricultura hoje não são profissionais. Não adianta ter uma graduação em veterinária, agronomia ou zootecnia, porque isso não é ser profissional. Profissional são aqueles que atuam no mercado e conhecem. Têm condições de dizer o que pensam e afirmar, a partir de uma equipe muito bem formada, aquilo que é necessário fazer para que o agronegócio brasileiro se desenvolva, nesse caso, a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. A partir de uma gestão específica, nós teríamos representatividade no mercado internacional. Um grupo de pessoas estaria os 12 meses do ano trabalhando em prol da agricultura e da pecuária, abrindo mercados, trazendo as características desse mercado e a imposição deste mercado para que plantas frigoríficas dentro do Brasil fossem habilitadas, e isso não acontece. A ABIEC está lá fora, as informações ficam guardadas a 7 chaves para a ABIEC, e isso, num país organizado, num país sério, nunca iria existir. Caso contrário, se nós fôssemos esse país, nós, além de termos representatividade, nós teríamos um programa de fomento à exportação. Porque não é a exportação de carne bovina, eu já falei muitas vezes, o grande causador do aumento do preço da carne bovina dentro do Brasil. É a nossa desorganização, é a falta de gestão, é a falta de políticas que protejam, por exemplo, o mercado interno. Não essa política furada de livre mercado, que isso foi criado para que os governos venham a se abster das suas responsabilidades e as grandes empresas dominam o mercado interno, porque não vão encontrar forças contrárias para poder concorrer contra os seus interesses. Então, representatividade no mercado externo, programa de fomento à exportação, políticas para proteger o mercado interno, nada desse livre mercado que foi criado para que as grandes empresas se tornem maiores ainda e quebrem com a concorrência. Se nós tivéssemos um Ministério da Agricultura atuante, nós estaríamos voltando no tempo e estaríamos trabalhando como lá em 2005, eu me lembro bem quando eu fui habilitar uma planta para a Europa lá no estado de Goiás. Nós, a partir do entendimento das exigências deste mercado europeu, nós preparamos a unidade e chamamos o Ministério da Agricultura para uma vistoria prévia. O Ministério da Agricultura, tendo em posse todas essas características,
fez a sua vistoria e apresentou pontos que precisavam ser mudados, e a partir dessas mudanças nós poderíamos solicitar uma missão da Europa para habilitar aquela unidade frigorífica para aquele mercado. Assim deveria ser. Jogo às claras. Mas a ABIEC, desde que entrou o Pratini para presidente, que foi ministro da Agricultura, entrou o Camardelli, que conhece muito bem o Ministério da Agricultura, a ABIEC tem entrada livre, passe livre dentro lá do Ministério da Agricultura, define o que quer, como quer, quando quer, tem autoridade e pode dominar esse mercado, tanto das habilitações como o mercado externo, sem ser questionada. E isso é uma situação que Brasília precisa rever esses conceitos. Porque está sendo formado há muito tempo no Brasil, foi formado um cartel onde poucas empresas dominam o mercado, poucas empresas dominam o preço do boi, poucas empresas definem até a concorrência, e isso precisa mudar muito rapidamente, tendo em vista a nossa potencialidade de produção de carne bovina, e no Brasil os cartéis estão descaradamente atuando e ninguém tem apresentado propostas para barrar essa situação e poder fazer com que mais empresas tenham acesso ao mercado internacional e a cadeia produtiva da carne bovina brasileira seja igual para todos. Coisa que lá no ano de 2007, 2008, existiam muitos grupos frigoríficos no Brasil. Hoje o domínio está restrito, no caso, a 2 empresas, JBS e Minerva, e ninguém, muito em breve, vai poder apresentar nenhuma proposta que contrarie os interesses desses 2 grupos apenas dominantes do mercado da carne no Brasil. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no canal Tempo e Dinheiro. Obrigado, Celso. Até uma próxima, e a todos que estiveram conosco, saibam que esses comentários durante a programação estão lá no site oficial do Tempo e Dinheiro, com detalhes, inclusive, para que você faça parte do clube de assinantes do TD. A todos, uma ótima noite, bom final de semana e até segunda!